Boa noite. Faremos o dia de ontem e o de hoje. Então, aqui eu parei na página 203, capítulo 7. As dádivas, Raíssa, vem para cá, do reino. Vem, Rá, para cá. Então, o último passo. Então, a gente faz assim, cada uma vai lendo um parágrafo, ok? Tá. Um poder criativo de Deus e suas criações é ilimitado, mas não está em uma relação recíproca. Tu te comunicas inteiramente com Deus, como ele faz contigo. Esse é um processo em andamento no qual compartilhas e, porque compartilhas, és inspirado para criar como Deus. Como Deus. Entretanto, na criação não estás em uma relação recíproca com Deus, uma vez que ele te criou, mas tu não o criaste. Eu já te disse que somente nesse aspecto o teu poder criativo difere do seu. Mesmo nesse mundo, há um paralelo. Os pais dão à luz às crianças, mas as crianças não dão à luz aos pais. Contudo, elas dão à luz às suas crianças e assim dão à luz com os seus pais. Quem vai fazer a dois, Ana? Se criastes a Deus e ele te criasse, o reino não poderia aumentar através do seu próprio pensamento criativo. A criação seria, portanto, limitada e tu não serias co-criador do Deus, com Deus. Assim como o pensamento criativo de Deus procede dele para ti. Assim também o teu pensamento criativo tem que proceder de ti para as tuas criações. Somente desse modo é que todo poder criativo pode se estender para fora. As criações de Deus não são tuas, mas as tuas são como as suas. Ele criou a filiação e tu a aumentaste. Casar e multiplicar, né? Ele criou a filiação e tu a aumentas. Tens o poder de adicionar ao reino, embora não tenhas o poder de adicionar ao Criador do reino. Tu, reivindivi, tu, reinvi, tu Sim. reivindicas em poder quando vens a ser vigilante, só a favor de Deus e do seu reino. Ao aceitar esse poder como teu, aprendes a lembrar o que tu és. Vai lá, Diva. Três. O lugar de tuas criações é em ti, assim como teu lugar é em Deus. Tu és parte de Deus, como os teus filhos são parte dos seus filhos. Criar e amar. O amor se estende para fora, simplesmente porque não pode ser contido, sendo sem limites para, não para. Ele cria para sempre, mas não no tempo. Peraí que eu estou perdida. As Aqui. criações de Deus sempre existiram, porque ele sempre existiu. As tuas criações sempre existiram, porque só podes criar como Deus cria. A eternidade é tua, porque ele te criou eterno. O O ego ego, sempre exige direitos recíprocos porque é competitivo, ao invés de ser amoroso. Está sempre disposto a barganhar, mas não pode compreender que ser como o outro significa que nenhuma barganha é. Para ganhar, tens que dar, não barganhar. Barganhar é limitar a dádiva, e não é a essa a vontade de Deus. Unir a tua vontade a Deus é criar como Ele. Deus não limita as suas dádivas de modo algum. Tu és as suas dádivas, de modo que as tuas dádivas têm que ser como as suas. As tuas dádivas ao reino têm de ser como as suas dádivas a ti. Ana, Eu dei só amor ao reino porque acreditava que era isso que eu era. O que acreditas que és determina as tuas dádivas. E se Deus te criou, estendendo-se a ti, só podes estender-te como ele fez. Só a alegria aumenta para sempre, já que a alegria e a eternidade são inseparáveis. Deus se estende além dos limites e além do tempo e tu.
que és co-criador com ele, entendes o seu reino para sempre, e além de todos os limites. A eternidade é o ser indelével da criação. O eterno está em paz e alegria para sempre. Diva 6. Pensar como Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és e criar como Ele é compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha contigo. O Espírito Santo te conduz a isso, para que tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isto é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavra, porque as palavras dos símbolos é nada do que o verdadeiro precisa ser explicado. No entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significado, e o temporário em intemporal. Ele pode, portanto, dizer-te de alguma coisa a respeito desse último passo. Deus não Deus dá não, passo. porque Vai, as continua. não são graduais. Ele não ensina, porque as suas criações são imutáveis. Ele não faz nada por último, porque criou em primeiro lugar e para sempre. É necessário compreender que a palavra primeiro, quando aplicada a ele, não é um conceito de tempo. Ele é o primeiro no sentido de que é o primeiro na própria Santíssima Trindade. Gente, eu achei tão interessante isso que ele colocou aqui. Eu tenho dito que o último passo do despertar do conhecimento é dado por Deus. Por isso que a gente tem que estar muito desperto para tudo, né? Ele é o primeiro da Santíssima Trindade. Ele é o Criador primeiro, que criou seus co-criadores. Como ele o fez, o tempo não se aplica nem a ele, nem ao que ele criou. O último passo que Deus dará era, portanto, verdadeiro no início. É verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo que é eternamente imutável. Não muda por aumentar, porque foi para sempre criado para aumentar. Se tu o percebes como se não estivesse aumentando, não conheces o que é isso. Também não conheces quem o criou. Deus não te revela isso, porque isso nunca foi escondido. A sua luz nunca foi obscurecida, porque é a sua vontade compartilhada. Como é possível o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né, gente? Uhum. Vai lá, Ana, a lei do reino. Peraí que eu vou subir um pouco. Começa a Ana, depois a Diva, cada uma um parágrafo. Esse é o de Tá. hoje. Vai lá. Lei do reino. Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus, e devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir-se para ele. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. E se também o fez desse modo, está vendo-o como se ele estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscureces o reino, está percebendo o que não é de Deus. Diva, 2. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na sua mente. Isso reflete a criação, porque unifica por aumentar a íntegra, por estender. O que projetas ou estende é real para ti. Esta é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Contudo, o conteúdo é diferente neste mundo, porque os pensamentos que ela governa são muito diferentes dos pensamentos no reino. As leis têm que ser adaptadas às circunstâncias, e quando se quer que elas mantenham a ordem, a principal característica das leis, da mente, assim como operam neste mundo, é que obedecendo-as, eu te asseguro que tens que obedecê-las. Podes chegar a resultados diametralmente opostos. E isto é assim, porque as leis foram adaptadas às circunstâncias. Desse modo,
na qual resultados diametralmente opostos parecem possíveis, porque tu podes responder a duas vozes conflitantes. Porque a Fora do dissertação reino, é dentro de fora nós que, do... de vez em quando, né? 3. Hum, O reino, a lei que prevalece dentro dele é adaptada para o que projetas tu acreditas. Gente, isso é fato, né? Lembra? A mente criou aquilo que você cria, você está acreditando e com certeza você vai atrair. Essa é a forma na qual ela pode ser ensinada, porque fora do reino, o aprendizado é essencial. Essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros. Eu vejo no outro, me vejo. E, portanto, acreditas que eles sejam. No reino não há ensino ou aprendizado, porque não há crença, só há certeza. Deus e seus filhos, na sequência do que é, têm o conhecimento de que o que tu entendes, tu és. Essa forma da lei não é adaptada de modo algum, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, criando através dela. E seus filhos, que criam como ele, a seguem com contentamento, tendo conhecimento de que o aumento do reino depende dela, assim como depende a própria criação deles. Ana, 4. As leis têm de ser comunicadas, se é que serão úteis. Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma de tal modo que se mantenha o significado original. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não, não poderias fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel ao único significado e irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. Vai lá, Diva, 5. O propósito do Espírito Santo é traduzir exatamente o oposto. Ele traduz só para preservar o sentido original em todos os aspectos e em todas as línguas. Portanto, ele se opõe à ideia de que as diferenças na forma tão significativa, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem é sempre o mesmo, só o significado importa. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Essa é a tua herança e não requer nenhum aprendizado, mas quando deserdasse a ti mesmo, viesse a ser um aprendiz da necessidade. Ninguém questiona a conexão entre o aprendizado e a memória. O aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Tu esqueceste de modo a lembrar melhor. Não vais compreender as suas traduções, enquanto escuta duas maneiras de interpretá-las. Portanto, tu tens que esquecer ou abandonar uma para compreensão a outra. Esse é o único caminho no qual podes aprender a consistência de modo que possa, afinal, ser consistente. O Vai que lá, se... Ana. Quer ler, O que Ana? pode significar a perfeita consistência do reino para aqueles que estão confusos. É evidente que a confusão interfere com o significado e, portanto, impede o aprendiz de apreciá-lo. Não há nenhuma confusão no reino, porque há apenas um significado. Esse significado vem de Deus e é Deus, porque também é o que tu és. Tu os compartilhas e entendes como fez o teu Criador. Isso não precisa de tradução, porque é perfeitamente compreendido, mas necessita de extensão, porque significa extensão. A comunicação é perfeitamente direta e perfeitamente unida. É totalmente livre, porque nada discordante jamais entra.
É porque isso é o reino de Deus, pertence a Ele, e é, portanto, como Ele. Essa é a sua realidade e nada pode agredi-la. Tá bom, Acabou? bom. Agora amanhã a gente faz o A 3, realidade do quê? idade do do rei, reino. A realidade do reino. 7, onde nós paramos, tá? Uhum, Então, meninas, amanhã eu tento entrar pelo menos umas 8 horas, porque às 9 eu vou dar aula, tá bom? uhum. Ah, tá. Ah, é, tem o curso de mim, né? Amanhã tem o Eu vou fazer, tá? Os dois, tá? Pode fazer. Até eu vou colocar lá quem que vai fazer um, quem que vai fazer outro, né? Ou quem vai fazer os dois, porque é para mim ter o controle. Porque eu tenho que buscar Tá, aqui nos status. Tá bom? Gratidão, tá. Tá bom. uma boa noite, até amanhã. Gratidão. Posso falar com você, Ângela? Pode, claro, fica aqui. Eu só vou parar aqui, peraí.